Hoje vamos conversar sobre uma das histórias de transformação mais poderosas das Escrituras, com base numa análise bem interessante da plataforma Enche dos Olhos. É a história da vida de Paulo e como a graça divina tem o poder incrível de reescrever completamente um passado. O ponto de partida dessa análise é justamente esta pergunta. É um convite para a gente refletir sobre como o nosso antes e o nosso depois se conectam. E olha, talvez nenhuma história ilustre essa tensão de uma forma tão dramática quanto a do apóstolo Paulo. A gente vai passar por essa jornada em 5 etapas e vamos testemunhar uma reviravolta impressionante na vida de um homem que aparentemente tinha tudo, só para descobrir que o que ele tinha não era o que realmente importava. Para a gente entender a transformação, primeiro a gente precisa saber quem era esse homem. Quem era Saulo antes de ser Paulo? Bem, pelos padrões religiosos da época, ele era basicamente o ideal de perfeição. Pensa só no currículo dele, era impecável. Ele preenchia todos os requisitos: linhagem pura, prática religiosa super rigorosa e a melhor educação teológica que alguém poderia sonhar em ter. Aos olhos humanos, ele era a própria definição de uma pessoa justa. Só que aqui está o paradoxo que o texto aponta. Essas mesmas credenciais, que eram seus maiores trunfos, eram também o que o deixava cego. A confiança que ele tinha na própria justiça impedia que ele enxergasse que, no fundo, ele precisava ser salvo. E essa identidade religiosa dele não ficava só no campo das ideias, não. Ela se manifestava em ações concretas. A paixão de Saulo, que era sincera, acabou sendo canalizada de uma forma terrivelmente destrutiva. A gente não pode subestimar a intensidade do que Saulo fazia. Ele não era um opositor passivo, sabe? Ele era um agente ativo do caos para a igreja que estava nascendo. E um ponto crucial que o texto destaca é que na cabeça dele, ele sinceramente acreditava que estava defendendo a Deus com toda aquela violência. E isso nos leva a um dos pontos centrais da vida de Saulo. Ele era um homem de verdade dedicado a Deus, mas estava completamente enganado. A paixão dele, sem o verdadeiro conhecimento de Cristo, acabava resultando em perseguição e morte, e não em vida. E então, tudo muda. Em um instante. No caminho para Damasco, acontece algo que não só interrompe a missão de Saulo, mas quebra totalmente a visão de mundo que ele tinha, e a reconstrói do zero. Pensa na simplicidade e, ao mesmo tempo, no poder devastador dessa pergunta feita por Jesus. Não foi um debate de teologia. Foi uma confrontação direta, pessoal, que expôs a verdade que Saulo se recusava a enxergar. Com essa única pergunta, a ficha caiu. Perseguir os cristãos não era um ato de zelo por Deus, era um ataque direto ao próprio Messias. Essa revelação foi, ao mesmo tempo, aniquiladora e libertadora para ele. Essa revelação dá início à segunda parte da história. A transformação de Saulo, que agora é Paulo, é marcada por uma inversão completa no seu sistema de valores. Esse versículo de Filipenses resume perfeitamente a nova perspectiva dele. Tudo aquilo que ele antes via como lucro, tudo que dava valor à sua identidade, agora era visto como perda por causa de Cristo. É a grande inversão. Cada item do pedigree dele, cada credencial que ele valorizava tanto, foi colocado na balança e considerado sem valor nenhum, se comparado à grandeza de conhecer a Cristo. A graça simplesmente substituiu o mérito. Certo. Então, qual é o resultado prático disso tudo? O que acontece? Bom, uma vida completamente reorientada, com uma nova missão e um novo dono. O fundamento teológico para essa vida nova de Paulo está todo aqui. A redenção em Cristo significa uma mudança de propriedade. A vida dele não pertencia mais a ele, pertencia àquele que o comprou. Essa verdade se desdobra em 3 passos bem lógicos, né? A identidade de alguém que foi comprado por preço leva a uma vida com um novo dono e, como consequência, um novo propósito. Não viver mais para si, mas para a glória de Deus, em todos os detalhes. No fim das contas, a grande lição da vida de Paulo é o poder sem limites da graça. O perseguidor se tornou o apóstolo, o destruidor, o construtor. Isso mostra que a graça divina é mais forte do que qualquer erro ou falha do nosso passado. E a gente termina com a mesma reflexão do começo, mas agora com uma profundidade diferente. A história de Paulo não é só um relato histórico, é um convite. Ela levanta a questão se essa mesma graça transformadora pode redefinir qualquer história, inclusive a nossa.